Olá amigos, bem-vindos ao canal Explicando o Espiritismo. Eu sou Alexandre Mano. Neste vídeo tentarei esclarecer o que é o passe espírita. É um tema muito rico, mas que confunde quem se está a iniciar no espiritismo. Para entender realmente o que é o passe espírita, temos de recorrer a conhecimentos de várias fontes. Vou começar por definir energia e matéria nesse contexto. O termo energia no âmbito da física tem uma definição diferente. Perguntemo-nos, como pode a energia alterar a composição da matéria? Sabemos realmente diferenciar energia e matéria? Para os nossos sentidos, energia e matéria são conceitos bastante distintos. Mas, na sua gênese, sabemos separá-los. Na obra Evolução em Dois Mundos, ditada pelo espírito André Luiz e psicografada por Chico Xavier, pode-se ler, cabe-nos assinalar, desse modo, que, na essência, toda a matéria é energia tornada visível e que, toda a energia, originariamente, é força divina de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação. Albert Einstein definiu a relação entre os conceitos com a equação. Energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. No livro A Gênese, o nosso codificador, Allan Kardec define-nos assim. Quem conhece, aliás, a constituição íntima da matéria tangível. Ela talvez somente seja compacta em relação aos nossos sentidos, prová-lo-ia a facilidade com que a atravessam os fluidos espirituais e os espíritos, aos quais não oferece maior obstáculo, do que o que os corpos transparentes oferecem à luz. Tendo por elemento primitivo o fluido cósmico etéreo, a matéria tangível há de ser possível, desagregando-se, voltar ao estado de eterização. Na realidade, a solidificação da matéria não é mais do que um estado transitório do fluido universal, que pode volver ao seu estado primitivo, quando deixam de existir as condições de coesão. Allan Kardec, A Gênese, capítulo 14, item 6. O que quiseram Kardec, André Luiz e Einstein dizer? O fluido cósmico universal é o elemento primordial emanado por Deus e que preenche todo o universo. Matéria e energia são estados do fluido cósmico universal. Estes estados são reversíveis, ou seja, a matéria pode se tornar energia e vice-versa. Quanto mais aproximado do estado elementar do fluido cósmico universal, mais ténue e difícil é a distinção entre matéria e energia. O nosso corpo físico é percorrido por diversos fluidos e está impregnado por outros. Destes fluidos destaca-se o fluido vital, que é aquele que confere a vitalidade aos seres vivos. É importante perceber que os fluidos ainda são matéria, embora bastante subtil. Assim, é possível agir sobre eles. Esta ação é a base do passe. A nossa linguagem, muito imperfeita para traduzir fenómenos que não podemos ver ou sentir, por vezes empresta alguma impressão de misticismo ou magia a ações perfeitamente naturais. O passe nada tem de mágico ou sobrenatural. Sendo o pensamento um fluido que é continuamente emanado pelo espírito, ele necessariamente interage com os outros fluidos do nosso corpo, emprestando-lhe as suas propriedades. Os pensamentos elevados purificam-nos, os inferiores corrompem-no. Conforme Allan Kardec, A Gênese, capítulo 14, item 16. Torna-se muito claro que o estado da evolução espiritual do espírito encarnado, por consequência, dos seus pensamentos refletem-se na condição do seu corpo físico. Contudo, entre o espírito e o corpo, situa-se o perispírito. Conforme André Luiz, o corpo espiritual não é, como se pensa, reflexo do corpo físico, porque, na realidade, é o corpo físico que o reflete, tanto quanto ele, o corpo espiritual, retrata em si o corpo mental, que lhe presida a formação. André Luiz, Evolução em Dois Mundos, primeira parte, capítulo 2. Há milénios que é sabido que os nossos corpos espirituais possuem centros de forças, também conhecidos como chakras. Os registros escritos mais antigos que referem estes centros de forças datam de 600 a.C. Os chakras são centros de absorção, exteriorização e administração de energias no perispírito. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como o dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias, conforme seja bom ou mau, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Desde que estes se modificam pela projeção dos pensamentos do espírito, seu invólucro perispirítico, que é parte constituinte do seu ser e que recebe de modo direto e permanente a impressão de seus pensamentos, há de, ainda mais, guardar as suas qualidades boas ou más. Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta, quanto, por sua expansão e sua irradiação, o perispírito com eles se confunde. Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar, se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas, não é outra a causa de certas enfermidades. Allan Kardec, A Gênese, capítulo 14, item 18.
Várias escolas religiosas e espiritualistas situam 7 centros principais de força no perispírito. André Luiz, através do instrutor Clarencio, refere que o nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por 7 centros de força, que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem, para nosso uso, um veículo de células elétricas, que podemos definir como sendo um campo eletromagnético, no qual o pensamento vibra em circuito fechado. André Luiz, Entre a Terra e o Céu, capítulo 20. Os chakras principais têm estas designações: coronário, localizado no alto da cabeça, na região central do cérebro. É a porta de entrada das energias assimiladas e da espiritualidade superior. Orienta a forma e a estabilidade do organismo. Está relacionado com a glândula epífise e com os processos mediúnicos. Frontal, localizado na testa. Regula a atividade intelectual, a atividade glandular e o sistema nervoso. Laríngeo, localizado na garganta. Regula o uso da voz, da respiração e a atividade da tireoide. Cardíaco, localizado no coração. Ligado às emoções e sentimentos. Gástrico ou umbilical, localizado no estômago. Responsável pela digestão. Esplénico, localizado no baço. Regula o sistema circulatório e a distribuição de recursos vitais no organismo básico ou genésico. Localizado na região dos órgãos genitais. Regula as atividades sexuais e os instintos. Quando os chakras atuam dentro das suas atribuições, e os fluidos que circulam entre eles são salutares, o corpo físico é favorecido por este equilíbrio. Pelo contrário, as disfunções e desequilíbrios dos chakras refletem-se na organização física, causando incômodos e doenças. André Luiz, outra vez por intermédio de Clarencio, diz que, atuando nos centros do perispírito, por vezes efetuamos alterações profundas na saúde dos pacientes, alterações essas que se fixam no corpo somático, de maneira gradativa. O corpo físico é mantido pelo corpo espiritual a cujos moldes se ajusta e, desse modo, a influência sobre o organismo sutil é decisiva para o envoltório de carne, em que a mente se manifesta. André Luiz, Entre a Terra e o Céu, capítulo 5. Nos próximos vídeos continuaremos a abordar o tema do passe espírita. Espero ter aumentado os seus conhecimentos acerca do passe espírita. Se ainda tiver dúvidas, utilize os comentários. E se pensa que estes conteúdos são úteis, faça like ao vídeo, subscreva o canal, deixe um comentário e partilhe o vídeo. E não esqueçamos o principal ensinamento do nosso Mestre Jesus: faz aos outros aquilo que gostarias que eles fizessem a ti. Fiquem bem.